Olá, e bem-vindos a esta expedição através das areias do tempo. Hoje, vamos viajar até o Vale do Nilo, berço de uma das civilizações mais duradouras e enigmáticas da história da humanidade, o Antigo Egito. Os antigos egípcios deixaram um legado de tirar o fôlego, desde as suas estruturas monumentais que desafiam o tempo até as complexas crenças religiosas e hieróglifos enigmáticos. Junte-se a mim enquanto desvendamos 10 curiosidades incríveis sobre esta civilização fascinante que prosperou por milênios e continua a cativar a nossa imaginação. Preparem-se para ficarem hipnotizados pela grandeza dos faraós, pela magnificência das pirâmides e pelos mistérios que se desvendem nas margens do poderoso rio Nilo. A nossa jornada pelo Antigo Egito começa agora. Welcome to our channel. Today, we're diving into the land of pharaohs and pyramids. Here are 10 fascinating facts about Egypt that you probably didn't know. Chapter 1. A Grande Pirâmide de Gizé, um enigma da engenharia. No Planalto de Gizé, ergue-se um testemunho da engenhosidade humana. A Grande Pirâmide, a última maravilha sobrevivente do mundo antigo. Esta estrutura colossal, construída como um túmulo para o faraó Khufu, é composta por milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. A precisão com que estes blocos foram extraídos, transportados e colocados, sem o auxílio de maquinaria moderna, continua a intrigar engenheiros e arqueólogos até hoje. A Grande Pirâmide é um testemunho do poder, da riqueza e da capacidade tecnológica dos antigos egípcios. Por milênios, a Grande Pirâmide reinou como a estrutura mais alta feita pelo homem, um símbolo duradouro do poder dos faraós e da mestria arquitetônica do Antigo Egito. Chapter 2. O Nilo, dádiva do Egito. Serpenteando através do coração do Egito está o rio Nilo, uma artéria de vida que sustentou uma civilização por milênios. O Nilo, o rio mais longo do mundo, fornecia água vital para a irrigação, permitindo que os antigos egípcios cultivassem plantações abundantes num ambiente desértico desafiador. As cheias anuais do Nilo depositavam limo fértil nas margens do rio, fertilizando a terra e garantindo colheitas abundantes. Este ciclo previsível de cheias e recessões moldou o calendário agrícola egípcio e, por extensão, a sua cultura e crenças religiosas. O Nilo não era apenas uma fonte de sustento, mas também um meio vital de transporte, comércio e comunicação, conectando o Alto e o Baixo Egito e facilitando o intercâmbio cultural e econômico. Chapter 3. Hieróglifos. Desvendando a escrita sagrada. Os hieróglifos, um sistema de escrita fascinante que usa imagens para representar palavras, ideias e sons, adornam as paredes de templos e túmulos por todo o Egito. Estes símbolos intrincados ofereciam uma janela para a vida, as crenças e os valores dos antigos egípcios. Decifrar os hieróglifos provou ser um desafio para os estudiosos até a descoberta da Pedra de Roseta em 1799. Que continha o mesmo texto em grego, demótico e hieróglifos. Esta descoberta monumental abriu caminho para a compreensão da linguagem e da cultura do Antigo Egito. Através da arte de decifrar hieróglifos, ganhamos insights sobre os mitos, crenças religiosas, práticas médicas e até mesmo os pensamentos e sentimentos do povo do Antigo Egito. Chapter 4. Tito. Mumificação. Preservando o corpo para a eternidade body. Os antigos egípcios acreditavam numa vida após a morte, e a prática da mumificação era uma parte essencial da sua crença. Eles acreditavam que, para que o espírito, ou Ka, vivesse na vida após a morte, o corpo precisava ser preservado. O processo de mumificação era complexo e demorado, envolvendo a remoção de órgãos internos, a desidratação do corpo com sal e o envolvimento em camadas de linho. Amuletos e encantamentos eram colocados entre as camadas de linho para proteger o falecido em sua jornada pela vida após a morte.
As múmias eram então colocadas em sarcófagos ricamente decorados e enterradas em túmulos cheios de bens preciosos e suprimentos para a vida após a morte. Chapter 5. Cleópatra, a última faraó do Egito. Cleópatra Sétio, a última faraó do Egito, foi uma governante astuta e carismática que governou durante um período de turbulência política. Conhecida por sua inteligência, charme e domínio de várias línguas, Cleópatra se tornou uma figura lendária na história. Para proteger seu reino das incursões romanas, Cleópatra formou alianças estratégicas com Júlio César e, mais tarde, com Marco Antônio. Seus relacionamentos com essas figuras poderosas tiveram um impacto significativo no curso da história egípcia e romana. Apesar de suas tentativas de preservar a independência do Egito, Cleópatra não conseguiu impedir a absorção de seu reino pelo Império Romano, marcando o fim do governo faraônico no Egito. Perto das pirâmides de Gizé, encontra-se outra estrutura icônica, a Grande Esfinge, uma colossal estátua de calcário com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó. Acredita-se que o rosto da esfinge represente o faraó Cafre, que governou durante a Quarta Dinastia. A esfinge, que significa o terrível em grego, era vista como uma divindade guardiã, e seu olhar enigmático continua a cativar os visitantes. Ao longo dos séculos, a esfinge resistiu aos elementos, suas características erodidas pelos ventos do deserto e pelas areias movediças. Apesar de seu tamanho e grandeza, o propósito exato da Grande Esfinge e as histórias por trás de sua construção permanecem envoltas em mistério, alimentando especulações e teorias por séculos. E assim termina nossa jornada pelo Antigo Egito, um mundo de maravilhas, mistérios e esplendor inigualável. Desde a imponência das pirâmides até a beleza enigmática da esfinge, dos hieróglifos intrincados às crenças complexas na vida após a morte, o legado do Antigo Egito continua a nos cativar e inspirar admiração. Espero que esta expedição tenha despertado sua curiosidade sobre esta antiga civilização e o desejo de aprender mais sobre suas muitas maravilhas. O Antigo Egito pode ter desaparecido há muito tempo nas areias do tempo, mas seu espírito vive em seus monumentos impressionantes, arte requintada e as histórias fascinantes que eles contam. Junte-se a mim na próxima vez, enquanto nos aventuramos em outro canto cativante de nosso planeta, explorando as maravilhas e os mistérios do mundo natural. Até a próxima vez, continue explorando.